Olá pessoal, eu sou a professora Priscila, essa é uma aula de Química do 9º ano. A gente vai falar sobre misturas. Na aula anterior, a gente falou sobre o que seria uma substância pura. Substâncias puras são aquelas que são representadas apenas por um tipo de molécula. Por exemplo, eu tenho uma garrafa onde eu tenho apenas H2O, então eu vou ter uma substância pura. Eu tenho um recipiente onde eu tenho apenas NaCl, então ali naquele recipiente eu tenho uma substância pura. Se eu pegar duas ou mais substâncias puras e colocar no mesmo compartimento, no mesmo recipiente, a gente vai ter uma mistura. Essas misturas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que se mistura totalmente. E a mistura heterogênea é quando eu tenho duas ou mais substâncias puras que não conseguem se misturar. Exemplos de misturas homogêneas é a água e o álcool, a água e o açúcar. Ambos se misturam, formando uma única coisa. Já as misturas heterogêneas são aquelas que não se misturam, como no caso da água e o óleo. O óleo ele não se mistura na água. Ou, por exemplo, a areia e a água. A água e a areia, elas também não se misturam. Então, por isso, são classificadas como heterogêneas. Dentro das misturas, a gente pode ter as fases. A gente pode ter uma, duas ou mais fases. Por exemplo, quando eu falo da água e do álcool, a gente vai ter a mistura total. Então, nesse caso, a fase que apresenta uma única coisa aos nossos olhos, ou seja, quando a gente tem apenas uma única fase, a gente vai ter uma mistura homogênea. Quando a gente vai ter uma mistura heterogênea, a gente sempre vai ter duas ou mais fases. Por exemplo, eu consigo ver a água e consigo ver o óleo. Logo, a gente vai ter duas coisas visíveis aos nossos olhos. Nesta questão, a gente vai ter, então, duas fases. Se eu tenho, por exemplo, água, óleo e areia, eu consigo ver a água, o óleo e a areia. No entanto, a gente vai ter, nesse caso, uma mistura composta por três fases. Além das fases, eu consigo também identificar quantos componentes eu tenho numa mistura. Então, eu posso ter 1, 2, 3 ou mais componentes dentro de uma mistura. Quando eu vou ter uma mistura onde eu vou ter um componente, por exemplo, o gelo e a água. O gelo é apenas um estado de agregação para uma mesma substância, que no caso é a água. Então, gelo e água é a mesma coisa. O que muda é o estado físico da matéria, o estado de agregação. Mas aqui eu tenho uma mistura. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias, na verdade, uma substância que apresenta estado físico diferente. Quando eu tenho dois componentes, quando eu tenho, por exemplo, água e sal. Água e sal são coisas diferentes, são duas substâncias diferentes, então eu tenho dois componentes. Três componentes, eu tenho a água, o álcool e o sal. Três coisas diferentes, então eu tenho três componentes.